A verdade que esconderam de você. Os nomes por trás do crime. Se você está voltando para a parte 2, significa que sobreviveu às revelações bombásticas do primeiro vídeo. Mas o que você vai descobrir agora vai muito além. São os nomes, as provas documentais e as gravações originais que comprovam quem ordenou o desaparecimento de Ricardo Montenegro. Antes de começarmos, preciso que você clique no like agora. Este conteúdo é tão sensível que já recebemos 2 ameaças de remoção desde o último vídeo. Cada like é um voto para manter esta investigação no ar. Ative o sininho, porque hoje vou liberar áudios inéditos e documentos que nunca deveriam ter vazado. Transição com som de arquivo sendo aberto. O que eu tenho em minhas mãos agora é o relatório completo da inteligência brasileira que classifica Montenegro como ameaça aos interesses estratégicos nacionais. São 147 páginas que detalham como ele foi monitorado 24 horas por dia durante os 6 meses anteriores ao seu desaparecimento. Mas a verdade mais chocante está na página 83. A autorização formal para neutralização permanente, assinada por 3 das pessoas que você vai conhecer hoje. Primeira revelação: o político. Vamos começar pelo homem que hoje se apresenta como defensor da moralidade pública. Nas gravações que Montenegro fez, ouvimos claramente a voz do então deputado federal Álvaro Costa negociando propinas de 3% sobre contratos da ferrovia transnacional. Mas o que não divulgamos na parte 1 é que Montenegro tinha uma gravação ainda mais comprometedora, onde Costa discute o assassinato de Montenegro como solução necessária. O áudio é de 14 de julho de 2005, um mês antes do desaparecimento. Play do áudio. Esse Montenegro virou um problema. Tem que sumir, simples assim. Eu cuido dos trâmites legais, vocês cuidam do serviço. Essa gravação estava guardada em um cofre em Zurique e chegou até mim através de um dos herdeiros de Montenegro que teme revelar sua identidade. Segunda revelação: o magnata. Lembram do magnata que mencionei? Hoje vou revelar sua identidade. Eduardo Prado, dono do conglomerado Prado Industries, frequentador assíduo do Palácio do Planalto e capa da Forbes como empresário do ano em 2018. Conseguimos acesso aos extratos bancários dele nas Ilhas Cayman, que mostram transferências de 50 milhões de dólares para uma conta fantasma que depois foi rastreada até os assassinos profissionais que executaram Montenegro. Mas a prova mais concreta está no Diário de Montenegro. Anotações detalhadas de como Prado ameaçou sua família caso ele não abandonasse as investigações. Terceira revelação: o juiz. Esta talvez seja a mais difícil de aceitar. O desembargador Sérgio Porto, hoje aposentado, mas que na época presidia a corte que julgava os casos de corrupção que Montenegro ameaçava expor. Documentos internos do CNJ que obtivemos mostram que Porto arquivou 17 processos relacionados ao esquema da ferrovia nos 3 meses anteriores ao desaparecimento. Mas a conexão direta vem dos registros de voo. Porto estava em São Paulo no dia do crime, mesmo tendo declarado estar de férias em Orlando. A filmagem do aeroporto de Congonhas que conseguimos mostra ele saindo pela porta de embarque particular exatamente 2 horas antes do desaparecimento de Montenegro. Provas físicas inéditas. Agora vamos ao material que a polícia nunca quis que você visse. As fotos forenses dos fragmentos ósseos encontrados nos destroços do carro. Contratamos um perito internacional que identificou marcas de serra elétrica nos ossos, indicando que o corpo foi desmembrado antes de ser queimado com termite. Mais chocante ainda, a análise de DNA encontrou traços de uma segunda pessoa, um parente distante de Montenegro que também desapareceu misteriosamente em 2005. Gravação mais explosiva. O que você vai ouvir agora é a gravação que Montenegro fez escondido durante uma reunião no Hotel Emiliano em São Paulo.
São as vozes de Prado, Costa e Porto combinando os detalhes do assassinato. Play do áudio completo. A conversa dura 22 minutos e inclui até a discussão sobre o método mais eficiente para fazer o corpo desaparecer. Eles mencionam especificamente o uso de produtos químicos militares e especialistas estrangeiros para a execução. Documentos oficiais. Conseguimos, através de uma fonte no Itamaraty, os relatórios de inteligência que mostram o envolvimento de agentes estrangeiros. Um documento da CIA, classificado como Eyes Only, menciona Montenegro como ativo descontrolado, que precisava ser neutralizado. Outro documento do MI6 britânico fala sobre operações conjuntas com serviços brasileiros para a eliminação de ameaças a investimentos estratégicos. A grande revelação final. Agora cheguei ao limite do que posso revelar, mas na parte 3, que será liberada semana que vem, vou mostrar. Lembre-se, cada like, cada compartilhamento, cada comentário é um golpe contra a impunidade. Montenegro morreu pela verdade, e nós somos a voz que ele não tem mais. A justiça pode ter sido adiada, mas não será negada para sempre. Eles pensaram que tinham enterrado a verdade junto com Montenegro, mas subestimaram o poder de pessoas como você, que se recusam a esquecer. Na semana que vem, a revolução continua. Fiquem atentos. Eles acharam que tinham conseguido enterrar a verdade, que o silêncio das testemunhas e o apagamento de provas seria suficiente para calar para sempre a história de Ricardo Montenegro. Mas o que nenhum deles imaginava é que existia um backup, um cofre digital escondido nos servidores da Suíça que guardava não apenas as gravações, mas o plano completo de como Montenegro pretendia expor toda a rede de corrupção. Hoje, pela primeira vez, você vai ter acesso a esse material inédito. Antes de mergulharmos nas revelações mais pesadas, preciso que você clique no like agora. Desde o último vídeo, recebemos 3 notificações extrajudiciais tentando calar esta investigação. Cada like é um voto para que a verdade permaneça no ar. Inscreva-se com o sininho, porque o que vem a seguir é tão sensível que pode ser que não consigamos manter online por muito tempo. Álvaro Costa não era apenas mais um deputado. Era o presidente da comissão que supervisionava os contratos de infraestrutura do país. E as gravações que Montenegro fez mostram algo muito pior do que imaginávamos. Em 22 de junho de 2005, Costa diz claramente: ou Montenegro entra no esquema, ou temos que dar um sumiço nele. Mas a verdadeira bomba veio dos extratos bancários que conseguimos acessar. Costa recebeu 15 milhões de reais em uma conta nas Ilhas Cayman exatamente uma semana depois do desaparecimento. O pagamento pelo serviço prestado. Eduardo Prado não agiu sozinho. Nossa investigação descobriu que ele era apenas a face visível de um consórcio internacional que controlava 70% das obras de infraestrutura no Brasil. Os documentos que obtivemos mostram que Prado fez reuniões em Dubai com representantes de um fundo soberano do Oriente Médio que exigia eliminação de obstáculos para os investimentos. Montenegro era esse obstáculo. E a prova definitiva? O jet particular de Prado pousou em uma fazenda em Goiás na madrugada do crime, mesmo ele tendo declarado estar em reunião em Miami. Sérgio Porto era mais do que um juiz. Era o coordenador da força-tarefa que deveria investigar o próprio caso Montenegro. E aqui está a reviravolta mais perversa. Porto arquivou o inquérito do desaparecimento, alegando ausência de corpo-delito. Mas nós conseguimos o relatório do perito oficial que contradiz isso. Ele havia encontrado sangue de Montenegro no escritório de Porto, mas foi coagido a alterar o laudo. Esse perito hoje vive sob proteção federal e nos passou os documentos originais. A maior surpresa veio quando descobrimos que havia um quarto envolvido.
o então secretário de Segurança Pública de São Paulo. Ele coordenou o apagamento das câmeras de segurança e garantiu que a investigação policial fosse desviada. E a prova? O diário pessoal de Montenegro, onde ele anotou: "O secretário me ameaçou hoje. Disse que se eu não parasse, meus filhos sofreriam acidentes." Esse diário estava guardado em um cofre no exterior e chegou até nós através de um dos herdeiros. Conseguimos acesso aos servidores da operadora de telefonia que mostram algo assustador. Os celulares de todos os envolvidos estiveram no mesmo local na noite do crime, uma fazenda em Itu que pertence a uma empresa fantasma de Prado, e mais. As torres de celular captaram uma ligação de Montenegro para sua esposa às 23h18, onde ele sussurra: "Eles me pegaram. Diga ao Marcão para abrir o cofre de Zurique." Essa ligação foi interceptada e suprimida dos autos. O que você vai ouvir agora são os 11 minutos finais da reunião onde decidiram o destino de Montenegro. Play do áudio. Dá para ouvir claramente Costa dizendo: "Tem que ser feito como o caso do prefeito de Santo André. Corpo some, vira lenda urbana." Prado responde: "Dessa vez vamos usar o método do ácido, some tudo até os dentes." E Porto completa: "Eu cuido do inquérito, só não pode sobrar nenhuma prova física." Mas a conexão mais assustadora veio dos arquivos do Departamento de Estado americano. Montenegro havia se reunido com agentes do FBI uma semana antes de desaparecer, oferecendo provas de que o esquema de corrupção lavava dinheiro para organizações terroristas. Isso explica o nível de sofisticação do apagamento de provas. Não era apenas criminosos brasileiros, era uma operação internacional. Eles tinham todo o poder, todo o dinheiro, todas as conexões, mas subestimaram uma coisa: o direito do povo brasileiro à verdade. Montenegro morreu por acreditar que a justiça deveria prevalecer. E nós? Vamos deixar que seu sacrifício seja em vão? A resposta está nas suas ações agora. Compartilhe, comente, exija justiça. Porque algumas verdades são grandes demais para serem enterradas.